Quando a gente tem um problema NLP, Non-Linear Programming, problema não linear, com restrições, como que as coisas vão se alterar? Vamos supor que a gente quer calcular o mínimo de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, e esse problema vai estar sujeito a uma restrição de igualdade, a x1 mais x2 é igual a zero, vai ser meio bobo, né? Vamos mudar alguma coisa. x1 mais x2 igual a 3. Ok. A gente poderia fazer algumas coisas. A gente poderia isolar, por exemplo, x1 nessa equação, substituir na função objetivo, e aí eu ia ter um problema sem restrições. Nem sempre a gente vai conseguir fazer exatamente isso. Às vezes a gente tem restrições de desigualdade, que são um pouquinho mais delicadas para lidar. Então a gente não vai exatamente substituir todas as restrições na função objetivo. Um método possível é a gente fazer parecido com o que a gente discutiu no caso de restrições de problemas lineares, que era usar aquelas variáveis slacks, as variáveis de folga. Então tem um pouco dessa intuição das variáveis de folga. E eu vou só representar. Essa aqui vai ser uma função, uma f de x, e aí eu vou escrever um x com uma barrinha embaixo para ser um vetor x. Então o meu x barrinha é o x1 e o x2, são os dois ao mesmo tempo. E essa aqui é uma restrição. Então eu posso escrever genericamente isso aqui como sendo um h de x barrinha igual a zero. Basicamente é passar o 3 para o lado de lá e deixar todo mundo em função dessa minha nova variável genérica, só para escrever uma variável só, apesar de ser um problema de dimensão 2. E respeitar essa restrição de desigualdade é encontrar o valor de x barra, de x barrinha, de x1, x2, em que a restrição é satisfeita. Se a minha restrição não está sendo satisfeita, eu posso relaxar a restrição escrevendo alguma coisa do tipo h de x mais um certo delta. Desculpa, eu vou escrever isso aqui já como igual a um certo delta. Só uma questão de sinal, mas não vai mudar muita coisa. E esse delta aqui é a minha variável de folga, esse delta é a minha slack. Quando o delta for igual a zero, quer dizer que eu respeitei. E quando o meu delta for diferente de zero, quer dizer que eu estou com folga. Obviamente o meu intuito é resolver o problema com restrição, é respeitar a restrição. Eu gostaria que esse delta fosse zero. Mas se eu não sei quanto que valem x1 e x2, originalmente eu não vou estar, se eu chutar qualquer um x1 e x2, eu não vou estar respeitando essa restrição. Então eu vou precisar de uma certa folga, eu vou precisar compensar o quão longe eu estou do 3. E aí é por isso que é possível que esse pedaço aqui fique diferente de zero originalmente. Eu gostaria de chegar no zero, mas pode começar diferente do zero. E aí a gente vai resolver um problema de otimização que é, ao invés de ser esse primeiro problema, vai ser simplesmente buscar o mínimo da mesma f de x, vamos supor alguma coisa do tipo, eu vou mais 10 a sexta vezes o meu delta. Qual é a ideia disso aqui? Eu estou penalizando esse uso dessa slack. Então eu estou colocando um custo relativo a não respeitar a restrição. Então eu não estou só minimizando o objetivo que eu gostaria de minimizar originalmente, eu vou minimizar também o uso dessa slack. A gente vai ter alguns problemas aqui, porque eu não sei se esse delta é positivo ou negativo. Então, se esse delta for positivo, realmente eu estou penalizando e eu não vou querer usar esse delta, mas isso aqui poderia dar uma certa confusão. Então, existem algumas formas alternativas de escrever isso. De vez em quando a gente impõe que o delta é positivo, de vez em quando a gente penaliza o delta ao quadrado. Eu vou escrever aqui com o quadrado, mas nem é essa forma mais usada. É só para a gente ter não se preocupar com o sinal do delta, seja ele positivo ou negativo.
Se eu estou usando qualquer delta, isso vai ser ruim. E esse 10 a sexta é um valor que eu escolhi aqui da minha cabeça para dizer que é ruim. Na hora que eu fizer isso, se eu tentar resolver esse problema variando tanto o x barra quanto o delta, eu vou estar implicitamente resolvendo o problema que tem a restrição. Agora ele ficou irrestrito, eu fiz o que a gente chama de dualização, de passar a restrição para a função objetivo. E aí a gente consegue tratar isso aqui como um problema irrestrito, mas que tem uma dimensão a mais. Ao invés de eu ter só duas variáveis, eu vou ter três variáveis. Mas, da onde que eu tirei esse valor de 10 a sexta? Eu tirei 10 a sexta porque na minha cabeça 1 milhão é um número grande. Mas eu não tenho ideia de qual é a ordem de grandeza desse f de x. E se a gente pensar em termos econômicos, se esse f de x aqui for sei lá, o lucro que eu vou ter com a minha operação industrial ao longo de 10 anos, isso aqui pode ser de alguns bilhões. E aí, então, 10 a sexta vezes esse pequeno desrespeito em uma restrição, esse delta pode ser muito, muito pequeno. Pode ser, sei lá, se essa minha restrição é um balanço de massa, ele pode ser uma composição que não está fechando exatamente no balanço de massa. Então é possível que, mesmo eu escolhendo esse 10 a sexta que me pareceu grande, que esse número todo aqui não seja tão grande assim, afinal. E entre aspas, vale a pena eu pagar para desrespeitar a física. Eu vou conseguir uma solução economicamente melhor, mas que tem um delta diferente de zero, que tem um gatinho aqui que está me roubando no balanço de massa, no balanço de energia, em qualquer outro tipo de restrição. Então essa é a intuição, mas a gente não pode fazer exatamente dessa forma. O jeito mais rigoroso de lidar é a gente deixar esse número que eu estou multiplicando, ele vai ser uma outra variável, então a gente vai deixar esse lambda também ser uma variável, e esse lambda é o que a gente chama de multiplicador de Lagrange. Então isso acaba compensando um pouco a escolha de quem é esse número. A gente não, na prática a gente acaba não escolhendo, vai ser parte da otimização, ele vai ser uma variável a mais. E essa é a visão geral. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de como a gente calcula isso, mas simplesmente para saber que o que a gente está pensando em problemas irrestritos não é tão longe assim da realidade, porque muitos algoritmos vão continuar usando essa ideia de transformar um problema restrito em um problema irrestrito. E aí essa é a nova função que a gente tenta minimizar, não simplesmente a nossa f original, a gente tenta minimizar essa função modificada, e que é o que a gente chama muitas vezes de lagrangiano, também, novamente, prestando homenagem ao nosso amigo Lagrange. Lagrange, vale a pena comentar, não era francês, era italiano, ele usava o nome Joseph Lagrange na França, mas ele era Giuseppe Lagrangia, então era o Zé das Galinhas, literalmente. E a gente, então, usa implicitamente essa ideia de multiplicadores de Lagrange para problemas que têm só restrições de igualdade. Se vocês forem procurar alguma literatura que fala de quando a gente tem restrições de desigualdade também, vocês vão encontrar as condições de KKT, que é Karush, Kahn, Tucker. Tucker era o orientador dos outros dois, se eu não me engano. Do Kahn, com certeza, do Karush eu não tenho certeza se era o orientador também. Então, é a extensão disso aqui, essa mesma ideia de slacks, essa mesma ideia de variáveis de folga, quando a gente tem restrições de desigualdade. Então, com isso, a gente faz uma tradução dos problemas com restrições para os problemas sem restrições. E aí vai valer a mesma ideia de usar métodos de gradiente, de descidas de gradiente, como a gente viu no caso da banana. Mesmo para os problemas com restrições, acaba internamente sendo tratado muitas vezes, não é necessariamente assim, mas muitas vezes é tratado dessa forma, como um problema irrestrito. E aí o que pode acontecer de ruim? O que pode acontecer de ruim já fica claro no método de Newton,
mesmo o método de Newton para uma variável só, ele já pode apresentar alguns problemas. Esse aqui é uma demonstração usando o Wolfram, só dá um Google desse nome, Learning Newton's Method, que vocês encontram esse programinha aqui que dá para brincar, dá para trocar de funções e dá para fazer algumas demonstrações do método de Newton. E aqui, como eu tinha dito para vocês, eles costumam chamar só Newton e esquecem o Raphson. O que a gente pode escolher aqui? A gente pode escolher o nosso chute inicial. A gente pode escolher qual é o nosso chute inicial. E a gente pode ir fazendo as iterações do método de Newton, como eu tinha feito o esboço para vocês. A partir de um ponto, a gente vai até a função, calcula a informação de derivada ou de gradiente, se tiver em dimensão maior, desce por essa direção e repete o processo até, se Deus quiser, chegar na raiz. Aonde que as coisas podem começar a dar problema? Se a gente tem uma função que tem vários zeros, uma função que tem vários zeros equivaleria a uma função que tem vários pontos extremos, vários pontos de mínimo ou de máximo. A gente pode ser que tudo funcione muito bem, então se eu chutar aqui pertinho do meu zero, eu vou fazer o método de Newton como eu tinha demonstrado anteriormente, e aí as iterações vão chegando e convergindo para esse zero. Mas se eu chuto em algum ponto, por exemplo, por aqui, já pode começar a acontecer alguma coisa estranha. Eu posso estar tentando chegar nesse zero aqui, só que as iterações vão me fazer girar e acabar em outro zero. Isso pode ser um problema e pode não ser um problema. Aqui eu estou vendo uma informação que seria a derivada da minha função objetivo. Então eu não sei, a princípio, se esse ponto de mínimo vai ser melhor do que esse ponto de mínimo. Nos dois a derivada está se anulando, o que eu estou vendo aqui é a derivada. Mas quanto será que vale o custo de verdade? Essa é uma situação em que eu posso estar convergindo para um ótimo local, que é pior do que um ótimo global. Mas com esses métodos de gradiente a gente só tem a garantia, a gente nem tem a garantia, a gente está tentando chegar num ótimo local. A gente pode nem chegar num ótimo local e nem ideia se a gente está chegando no global ou não. Não estamos nem tentando chegar no global. Existem métodos de otimização global que fazem, meio que dividem a região de busca para tentar garantir um ótimo global. Mas aqui a gente está só com o método local. Se a gente chegou num ponto em que a derivada do custo é zero, a gente chegou num ponto de mínimo local, a gente já se dá por satisfeito. Mas as coisas podem dar bastante problemáticas se eu chutar, por exemplo, por aqui. Esse é um ponto em que a derivada dessa função, que seria a derivada segunda do custo, está próxima de zero. E aí isso aqui pode ir embora. No caso do cosseno, ele vai embora, mas ele ainda vai achar uma outra raiz em algum outro momento. Porque o cosseno vai ter infinitas raízes, então, no caso dessa função, a coisa não é tão grave, vai existir uma outra raiz. Mas esse tipo de comportamento em que a gente chuta um certo ponto e simplesmente vai embora, simplesmente o método diverge, não é incomum. É uma característica dos métodos de Newton que eles são sensíveis ao chute inicial. Então essa é a primeira preocupação que a gente tem que ter. A gente tem que escolher muito bem o nosso chute inicial para conseguir chegar no nosso ponto de mínimo. E essa escolha do chute inicial, ela tem a ver não só com a gente chegar no ponto de mínimo, mas ela tem a ver também com respeitar essas restrições. Eu lembro a vocês que quando a gente falou de problemas lineares, a gente comentou de situações em que as restrições são incompatíveis, em que a região viável é vazia, eram os problemas chamados de infeasible, que simplesmente não existe nenhum ponto. Sei lá, imagina que eu quero todos os pontos que estão aqui acima dessa reta, mas eu quero também desculpa, quando eu escrevo assim, eu não quero os pontos acima dessa reta, a minha região viável seria só aqui embaixo. Mas eu posso ter uma outra restrição que me fala, tá, eu não quero os pontos abaixo dessa outra reta. Então, eu preciso estar acima dessa, mais abaixo dessa, e aí uma coisa está conflitante com a outra. Não existe nenhum ponto que satisfaz as duas coisas ao mesmo tempo.
Para os problemas lineares isso podia acontecer e, em geral, é porque a gente formulou mal o nosso problema. A gente postulou restrições que uma está conflitando com a outra. Em termos mais algébricos, é você pedir que x seja maior ou igual a 5, mas você também tem em algum lugar que o x tem que ser menor ou igual a 3. Como é que ele vai ser maior que 5 e menor que 3 ao mesmo tempo? Não tem como. É disso que eu estou falando. Nos lineares, isso só vai acontecer por causa de algum erro. Agora, nos problemas não lineares, a gente pode ter uma região. Então, esse aqui é o meu x1, esse aqui é o meu x2, e eu posso ter uma região viável. Eu vou chamar aqui de RV, região viável. Eu gostaria de estar aqui dentro dessa região. E aí ela pode ser tortinha do jeito que a gente quiser, porque as restrições são não lineares, pode ter qualquer tipo de curvatura. Mas, em princípio, eu nem sei aonde está essa região viável. E aí, se eu chutar um ponto x1, x2, um ponto qualquer, que pode estar muito longe dessa região viável, talvez eu vá procurar aqui, ó, em uma vizinhança desse x1 e x2, eu vou procurar e eu não vou achar nenhum ponto viável por aqui. E aí isso vai dar, em alguns solvers, algum erro do tipo localmente inviável. Localmente porque a partir da região onde eu comecei a busca, eu não encontrei nenhuma solução viável. Não quer dizer que não existe nenhuma solução inviável, quer dizer só que eu não encontrei. Usando esse tipo de estratégia, não deu para encontrar aonde está a região viável. Então, nos problemas não lineares, a gente tem ainda mais essa preocupação, que é, se a gente chutar mal a condição inicial, a gente pode convergir para um ótimo que não é tão interessante, ou ainda pior, a gente pode nem ter solução, simplesmente porque a gente não encontrou a região viável. Alguns solvers, alguns algoritmos são mais sensíveis a isso do que outros, alguns problemas são mais sensíveis do que outros, então não quer dizer que isso sempre vai acontecer, mas a gente tem que estar esperto para essa possibilidade. E os problemas não lineares, eles também, relacionado com isso que eu acabei de falar, a gente tem que tomar um certo cuidado com a escala das variáveis. Porque quando a gente desenha isso aqui abstratamente, a gente está imaginando que o x1 e o x2 têm mais ou menos o mesmo tamanho. Mas imagina que, voltando ao exemplo que eu tinha dado originalmente, imagina que esse x1 aqui é uma porcentagem de um certo composto numa reação, uma fração mássica, fração molar, o que quer que seja. E imagina que o x2 é um valor financeiro da casa de bilhões de reais. Então, essa variável x2 ela vai tender se a gente fosse fazer um desenho um pouco mais em escala disso aqui, obviamente ainda não em escala, porque eu estou com 10 ordens de grandeza entre uma coisa e outra, mas a minha região viável seria alguma coisa, basicamente, uma reta só. Isso aqui não é uma reta, né? Se a gente fosse dar um zoom, ele seria dando um zoom nesse pedacinho aqui, a gente ia enxergar que ele tem uma certa espessura. Mas, olhando com os valores reais, a gente não está nem vendo essa espessura. Então, se a gente tem ordens de grandeza muito diferentes para as variáveis, pode ficar mais difícil de encontrar quem é essa região viável, encontrar esse interior, que é o que me interessa, porque talvez eu passe meio batido. Eu posso começar procurando um x1 aqui e já vá olhar um x1 que está por aqui, e eu passei batido pela minha região viável e nem percebi que aqui nesse meinho tinham valores possíveis. Então, a gente tenta fazer o que a gente chama de scaling ou escalonamento. Escalonamento não é o melhor termo, é mais um fator de escala do que um escalonamento, porque é deixar as variáveis na mesma escala. E isso às vezes a gente tem que fazer manualmente, às vezes os solvers vão cuidar pra gente, mas vocês percebem que os problemas não lineares eles vão tendo essas complicações que são numéricas, que tem a ver com os algoritmos. Existe uma solução, mas eu posso não encontrar ela porque eu chutei mal, ou porque as minhas variáveis têm ordens de grandeza muito diferentes. Então não se espantem quando começarem a acontecer problemas na hora que a gente estiver resolvendo NLPs. A diferença de um NLP para o LP é muito, muito grande. Essa mudança do não linear é um bicho completamente diferente. Então estejam avisados que
com modelos não lineares, podem começar a acontecer coisas desagradáveis, mas pelo menos é assim que a gente consegue ganhar, é assim que eles pagam a gente, né? Se fosse tudo muito fácil, a gente não teria demanda para fazer esse tipo de trabalho.